Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a compreensão pelo atraso. A comissão organizadora do evento agradece a participação de todos e todas na abertura da primeira semana de Engenharia Elétrica do IFBA, Campus Paulo Afonso. Esse evento foi pensado para marcar os 8 anos do curso no nosso campus e em comemoração também ao Dia Nacional do Engenheiro Eletricista, que é comemorado na data de hoje, 23 de novembro. Trata-se de uma data comemorativa instituída pela Lei 12.074, de 29 de outubro de 2009, que tem como objetivo valorizar a importância desse profissional, cuja escolha do dia carrega a memória da primeira Universidade Tecnológica Brasileira, o Instituto Eletrotécnico de Itajubá. Com o tema Engenharia Elétrica e Pandemia, Desafios e Oportunidades, nossas atividades ocorrerão até dia 27 de novembro, na sexta-feira, com discussões relevantes para a formação dos futuros engenheiros eletricistas, através de palestras, visita técnica virtual e apresentações de trabalhos, adaptados à forma remota em virtude do período de pandemia. Desejamos a todos e todas um excelente evento. Passaremos agora a palavra ao diretor-geral do IFBA, Campus Paulo Afonso, professor Silvio Maurício Magalhães Lima, para o seu pronunciamento. Muito boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de começar minhas palavras agradecendo a presença da nossa magnífica reitora, a professora Luzia Mota, que já está aí junto com a gente. E queria muito, mas muito mesmo de coração, agradecer à comissão organizadora do evento. Este realmente foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Nunca imaginei que nós tivéssemos que enfrentar tamanho desafio. E quando eu recebi, em conversa com Lídia e Daniele, a vontade de realizar a semana, eu fiquei muito animado, muito gratificado. Cada vitória que a gente tem, cada desafio que a gente consegue passar, isso, na verdade, fortalece ainda mais os outros que fazem parte do Instituto. Eu gostaria até de falar que esta semana, ela tem sido até revigorante. Com tanto revés que nós estamos sofrendo, de todos os lados, a semana, ela vem para brilhantar de forma surpreendente as nossas atividades acadêmicas remotas. Nós estamos tendo diversos contatos com nossos professores e cada um deles relata sempre algum desafio do dia a dia e nós também, como gestão, estamos tendo todo um quantitativo de dificuldades que a gente tem tentado superar. Mas isso é extremamente enriquecedor quando você consegue fazer uma atividade desse porte. As atividades, elas realmente serão conduzidas de forma remota e a programação, eu achei muito interessante a forma como elas colocaram os assuntos. P&D, pesquisa e desenvolvimento, sempre é um assunto importante para se discutir. Eu gostaria até de lembrar que em nossas conversas, eu, Daniele e o pessoal da Chess, a gente sempre fica, digamos assim, até com a vontade de participar mais de P&D, já que a Chess, que é a nossa parceira no curso de engenharia, pelo menos a informação que nós temos é que todo ano ela direciona uma verba para P&D. Mas, infelizmente, essa verba não tem chegado a nós, Paulo. Então, a gente quer realmente entender melhor de como é que funciona para participar. E falar um pouco do sofrimento psíquico é fundamental. Nós estamos tentando dar todo o suporte necessário, não só a nossos profissionais, professores, servidores, mas principalmente aos nossos alunos. A gente sabe como ninguém, como essa pandemia trouxe essa perspectiva psíquica para todas as pessoas que trabalham. Nós saímos de um ambiente de contato humano direto, praticamente das 7h da manhã às 10 da noite, que é o nosso horário, para fazer todas as atividades agora de forma remota. Então,
é muito interessante relatar as experiências dos estagiários, falar sempre do mercado de trabalho, quais são as suas perspectivas, toda essa parte da infraestrutura dos hospitais, e verificar também sempre, como sempre, o setor elétrico brasileiro é muito importante, principalmente para todos os alunos hoje que estão estudando no Instituto Federal. Eu gostaria de agradecer ao espaço e que vocês aproveitem bastante essa semana. Foi feita com muito carinho, foi feito com muito apelo. Isso é uma marca registrada, gente, do IFBA, Campus Paulo Afonso. A gente faz as coisas com muito gosto e com muito amor. Participem e aproveitem bastante. Muitíssimo obrigado pelo espaço, Lídia e Daniela. Obrigado, professor Silvio. Passaremos agora a palavra para a magnífica reitora do IFBA, a professora Luzia Matos Mota, para que nos privilegie com o seu pronunciamento na abertura do evento. Muito obrigado, Lídia. Quero inicialmente pedir muitas desculpas pelo meu atraso aqui. Felizmente, eu tive que sair para resolver um problema e acabei me atrasando, né, por causa do trânsito. Peço já desculpas a todos e todas que estão assistindo e faço uma saudação à comissão organizadora do evento e agradeço ao convite, a oportunidade que vocês estão me dando de falar aqui um pouco na abertura da semana da Engenharia Elétrica do campus de Paulo Afonso. Então, eu deixo aqui a minha saudação, meu agradecimento. Para mim é uma alegria, uma felicidade poder compartilhar desse momento com vocês. E também agradecer e fazer uma saudação ao professor Silvio, diretor eleito do campus, que vem durante todo esse ano dividindo as angústias, as incertezas, mas também as possibilidades e os desafios, como está muito bem tematizado na semana de vocês, não é? Durante essa pandemia. Então, eu gostaria demais, professor Silvio, de lhe agradecer por essa parceria, né, em relação ao campus e em relação também ao próprio IFBA. A engenharia, eu acho que vocês, assim, acertaram muito com o tema da semana, né, discutir as oportunidades e os desafios durante a pandemia, na pandemia, e trazem durante toda a semana temas que vão, de fato, chamar a atenção dos engenheiros eletricistas, dos estudantes, né, dos docentes, da sociedade em geral. Porque o que é que nós temos ouvido durante essa pandemia? Ouvimos falar de desenvolvimento lá naquele pico mesmo do momento pandêmico, no desenvolvimento de respiradores, de equipamentos de proteção individual, de novos aplicativos para comunicação, soluções de logísticas para a entrega de serviços essenciais, para a distribuição de produtos, a construção de hospitais em tempo recorde, montagem de estruturas, soluções tecnológicas para o acesso à internet, a revolução tecnológica do 5G, ou seja, são todo esse vocabulário novo que nós conseguimos, que nós tivemos acesso durante a pandemia. O pano de fundo desse novo vocabulário, dessas realizações, tem a engenharia como uma das forças ativas. Eu diria mais, tem os engenheiros do Brasil, os engenheiros de todas as regiões brasileiras, como os arquitetos dessas modificações e dessas realizações no tempo da pandemia. Porque em épocas como essa, de crise, que nós somos chamados a dar soluções rápidas para os problemas que nós enfrentamos. E a engenharia tem um papel fundamental na solução, porque para muitos a engenharia é exatamente isso, a arte de encontrar soluções para problemas que a população tem, que a sociedade tem. E essas soluções
que os nossos engenheiros vêm dando, e nossas engenheiras eletricistas também vêm dando, porque a engenharia elétrica está aí em torno de todas essas soluções, são soluções criativas, são soluções sustentáveis e são soluções éticas do ponto de vista do enfrentamento das desigualdades que nós temos enfrentado neste momento. Então, nesse momento em que vocês celebram a Semana de Engenharia Elétrica e celebram com isso, né, todo esse movimento de formação de novos e de novas engenheiros e engenheiras eletricistas, eu gostaria de deixar uma mensagem nesse diapasão de que a nossa formação enquanto engenheiros e engenheiras deve estar voltada sempre para o enfrentamento dessas desigualdades que parecem ser a marca da nossa sociedade, mas que nós, que construímos essa sociedade, podemos construí-la de uma forma diferente. Então, tenho certeza que nós estamos aqui para tanto, para virar esse jogo e para construir uma sociedade onde as nossas diferenças não se tornem desigualdades, que as nossas diferenças se tornem diversidade. Então, eu deixo aqui essa mensagem, desejando para todos e todas uma semana, um evento muito produtivo, muito feliz no campus de Paulo Afonso. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estar presencialmente no campus de Paulo Afonso desde o processo eleitoral do IFBA em 2018. Eu nunca tive a oportunidade de estar presente aí. E a primeira visita que eu ia fazer uma visita à Conquista, e depois eu já tínhamos agendado com o Silvio a visita ao campo de Paulo Afonso. Veio a pandemia e não foi possível. Mas eu gostaria de deixar aqui registrado que, assim que esse momento passar, porque esse momento vai passar e nós vamos nos rever, nós estaremos fazendo uma visita a Paulo Afonso, ao campo de Paulo Afonso, para poder debater os problemas, as possibilidades e para nos conhecermos e termos um contato mais direto. Então, Lídia, Daniele, Silvio, Luiz, eu agradeço mais uma vez, peço mais uma vez desculpas pelo atraso e desejo para vocês um evento muito maravilhoso. Um abraço a todos e a todas. Professora Luzia, em nome da comissão, agradeço pela participação na abertura. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Agora eu passo a palavra ao diretor de ensino do IFBA, Campus Paulo Afonso, professor Luiz Lira Leal, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero fazer uma saudação especial à nossa magnífica reitora, a professora Luzia Mota, uma saudação especial ao nosso diretor-geral, o professor Silvio Maurício, incansável aí na luta. Uma saudação especial à professora Daniele, coordenadora do curso de Engenharia Elétrica no nosso campus. Uma saudação especial também à Lídia, que ombro a ombro vem enfrentando as dificuldades, ajudando no curso de Engenharia Elétrica. Uma saudação a todos os professores presentes, aos convidados, uma saudação muito especial aos estudantes, aos técnicos que estão participando dessa cerimônia de abertura. É uma alegria, né, poder participar de um evento desse, marcante, né, importante para esse processo nosso, né, primeira semana de Engenharia Elétrica do Campus Paulo Afonso. Tenho certeza que serão muitas semanas. Estaremos aqui por muitos anos fazendo aberturas, fazendo eventos, fechamentos e colhendo os frutos dessa tão bela iniciativa, tão corajosa iniciativa do pessoal da comissão organizadora. Parabéns a toda a comissão organizadora. Parabéns também aos engenheiros elétricos, né? Hoje é o dia do engenheiro elétrico. Eu sempre gosto de pensar, né, ouvi ainda quando era muito jovem,
uma certa vez de que o engenheiro ele tem uma nobre missão. O engenheiro sempre tem uma nobre missão. Essa nobre missão do engenheiro, ela é fácil de entender e difícil de fazer, na maioria das vezes. Qual é a nobre missão do engenheiro de um modo geral? É simples, é tornar o mundo melhor para a gente viver. É transformar o mundo para melhor, o mundo físico para melhor, para a gente viver nesse mundo. O engenheiro, ele busca o progresso, ele colabora, contribui com o progresso. E o progresso, ele não tem como estar isolado da vida. Que progresso é? A gente não deve buscar o progresso pelo progresso, mas tem que existir uma pergunta um tanto filosófica: para quê? Para que a gente vai fazer essa atividade? Para que a gente vai criar essa nova tecnologia? Para que deve ser respondido sempre no sentido de que vai ser para melhorar a vida. Melhorar a vida de um modo geral e a vida humana de um modo particular. Qualquer iniciativa da ciência, de um modo geral, da engenharia, de um modo particular, deve ter esse foco, o foco da vida, né? A gente tem, eu aprendi na minha formação filosófica, que nós temos a morte como prefiguração máxima do mal, e temos a vida como prefiguração máxima do bem. Então, as nossas iniciativas, elas buscam a vida. Que a gente possa viver mais e que a gente possa viver melhor, né? Que a gente viva mais e viva melhor, que a engenharia, que a ciência, que a educação, que o Instituto Federal da Bahia possa estar seriamente comprometido com esse horizonte de defesa da vida, de melhoria da vida. E aí, nada mais oportuno do que o tema escolhido para essa semana, Engenharia Elétrica e Pandemia, Desafios e Oportunidades. Quantos sinais de morte, como a morte tem se feito presente tão fortemente em nossas cidades, em nossas famílias, né? E aí surgem e reforçam os desafios para nós, que é da gente inovar, da gente buscar soluções que garantam a vida, soluções que melhorem a vida das pessoas, que diminua o sofrimento na vida de tantas pessoas, né? Parabéns à comissão organizadora, né? Devemos, então, nessa semana, né, aproveitar cada um dos momentos, sejam nos momentos mais propriamente de desenvolvimento, voltados para o desenvolvimento científico, para a saúde mental, né? Acho que a educação, ela tem que ter essa visão holística. Cada vez mais a educação se torna holística, no sentido de agir no particular e pensar no universal. A gente age no particular, no local, mas tem que pensar no universal, né? No todo. Então, de certa forma, aquilo que eu faço aqui, aquilo que eu faço agora, precisa ter uma ligação positiva com outros lugares e com outros tempos, para que a minha ação valha realmente, possa valer a pena, né? Enquanto estudante, enquanto cientista, enquanto professor, enquanto engenheiro, enquanto cidadão. Parabéns à comissão organizadora, muito obrigado pelo espaço, um bom encontro, uma boa semana para todos, que realmente tenhamos muitos e bons frutos dessa semana de engenharia elétrica. Obrigado. Agradecemos ao professor Luiz e passamos a palavra à professora Daniele Bandeira de Melo Delgado, coordenadora do curso de Engenharia Elétrica do IFBA, Campus Paulo Afonso. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a todos os presentes, em nome da magnífica reitora, a professora Luzia Mota. Gostaria de agradecer aos diretores-geral, né, o professor Silvio Magalhães e o professor Luiz Lira, pelo apoio, por todo o suporte, para que a gente pudesse concretizar esse evento. Gostaria também de parabenizar todos os engenheiros eletricistas que estão aqui participando do evento, em especial os meus colegas de profissão, os professores das coordenações dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletromecânica, que nesse ano tão atípico
foram desafiados e precisaram se adaptar a uma nova realidade, não tão fácil, mas suficiente para nos estimular a buscar o melhor para essa geração de futuros engenheiros e técnicos. E não poderíamos deixar de comemorar esse 23/11 de uma maneira de forma melhor, né? Fazendo um evento, e um evento que foi muito esperado, né? Então, a Semana de Engenharia Elétrica, ela é a realização de um desejo antigo, que nesse contexto de aulas, projetos, orientações, atendimento ao aluno, atividades de gestão, nos faltava fôlego para conseguir executar, né, um evento que fosse específico para o nosso público da engenharia. Então, conseguir planejar e concretizar esse evento em plena pandemia e ainda conseguir conectar os nossos alunos com profissionais que vão trazer o que há de mais atual sobre a temática dos impactos da Covid-19 no setor elétrico brasileiro é realmente motivo de muita alegria para a coordenação do curso de Engenharia Elétrica e para o IFBA Campus Paulo Afonso. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Lídia, né, que é assistente da coordenação do curso de Engenharia Elétrica, que organizou tudo com muita dedicação, com muito comprometimento e cuidando de tudo sempre, né. Agradeço ainda aos professores do curso, que eles não mediram esforços para embarcar nesse projeto junto comigo. E aos nossos alunos, todos os servidores, toda a comunidade externa, o meu desejo é que vocês possam aproveitar ao máximo da programação que foi proposta, que vocês se envolvam, né, porque, de fato, esse foi um presente do IFBA Campus Paulo Afonso para vocês. Então, muito obrigada e aproveitem a programação do evento. Obrigada, professora Daniele. Agradecemos a todos e todas que estão contribuindo para a realização desse evento. Assistiremos agora a um vídeo e, em seguida, será realizada a primeira palestra do evento. Uma boa tarde a todos. O curso de Engenharia Elétrica passou a ser ofertado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA Campus Paulo Afonso, no ano de 2012. A aula inaugural ocorreu em 9 de março de 2012, no auditório do IFBA Campus Paulo Afonso. Atualmente, o curso possui 333 discentes matriculados e 51 discentes egressos. Em avaliação realizada pelo MEC, o curso foi reconhecido com nota 4. E para comemorar os 8 anos do curso de Engenharia Elétrica no IFBA Campus Paulo Afonso, e em homenagem ao Dia do Engenheiro Eletricista, apresentamos a primeira semana de Engenharia Elétrica do IFBA Campus Paulo Afonso. Professora Daniele, passo a palavra para a condução da primeira palestra. Boa tarde, professor George. É um prazer recebê-lo aqui no nosso campus. Nós que sempre estamos habituados, né, a visitar o LAT lá na UFCG, hoje estamos recebendo você aqui na nossa... A palavra para a condução da primeira palestra. No nosso campus, né? Então, mesmo que virtualmente, é um prazer recebê-lo aqui. O título da palestra, do nosso bate-papo, na verdade, vai ser Pesquisa e Desenvolvimento na Engenharia, Perspectivas pós-pandemia.
professor George Lira, ele é professor da Universidade Federal de Campina Grande, um professor que a gente tem um contato estreito, porque foi meu contemporâneo, né, de curso. É um professor que sempre nos recebe lá em visita técnica, e eu vou falar um pouco aqui sobre a trajetória profissional do professor. George Rossani Soares de Lira possui doutorado, mestrado e graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, curso técnico profissionalizante pelo Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba. Atualmente é professor da Universidade Federal de Campina Grande, tem experiência na área de Engenharia Elétrica e Computação, com ênfase em Sistema Elétrico de Potência, Alta Tensão e Eletrônica, atuando principalmente nos seguintes temas: técnicas de alta tensão, transitório eletromagnético, instrumentação eletrônica, métodos de otimização e inteligência artificial. Seja bem-vindo, professor George. Daniel, prazer, né? Os demais colegas professores também, alunos, né, que estão aí participando da primeira semana de engenharia do IFBA, né? Um prazer aqui estar falando com vocês. Parabéns, né, a todos nós, engenheiros, né, que precisamos realmente comemorar essa profissão, né, que nem sempre é tão prestigiada, né, mas que é importante. A gente está vendo a importância da profissão de engenheiro eletricista exatamente nesse momento, onde o Brasil está passando aí, né, no caso do Amapá, né, está passando por um apagão, né, que não se resolve, né. Então, várias pessoas da engenharia elétrica lá estão envolvidas em tentar buscar uma solução para esse problema, e aí é mais uma motivação para a gente, né, enquanto engenheiro, enquanto estudante de engenharia, se dedicar aí ao máximo, né, para tentar no futuro fornecer os serviços de qualidade para a sociedade. Tá certo? Então, agradeço demais o convite, né, é um prazer, uma honra aqui com vocês, falando um pouquinho, né, sobre a experiência da gente aqui na parte de pesquisa e desenvolvimento, tá certo? Eu vou compartilhar aqui minha tela, só um minutinho. Vocês estão vendo aí, não? Sim, professor. Pronto. Então, pronto, eu vou, antes de falar um pouco do P&D de Pesquisa e Desenvolvimento, vou falar um pouco aqui da minha instituição, né, do laboratório, que afinal de contas é aqui na instituição do laboratório que as pesquisas vêm sendo desenvolvidas ao longo desses anos, tá certo? Então, para quem não conhece, né, eu estou aqui na Paraíba, né, quem não conhece a Paraíba, está aqui no litoral nordestino, mais especificamente estou em Campina Grande, fica aqui no interior da Paraíba, a cerca de 120 quilômetros da capital, que é João Pessoa. Aqui eu tenho uma foto panorâmica da cidade, quem quiser reconhecer, né, a Daniela sempre traz o pessoal aqui nas visitas, né, aqui no Laboratório de Alta Tensão, então todos são bem-vindos sempre e venham sempre, assim que a gente tiver condições aí de viajar, né, vocês em particularmente, em função da pandemia, venham nos visitar. Bom, um pouco da nossa história, né, a universidade que antigamente era chamada Universidade Federal da Paraíba, ela foi criada em 1960, o nosso curso surgiu em 63, o mestrado aqui em Engenharia Elétrica, né, em 70, e foi um dos mestrados pioneiros aqui no Nordeste, formou muita gente, muitos professores das mais diversas instituições, né, e foi primordial para ser um pontapé aí na pesquisa e desenvolvimento aqui no Nordeste e Centro-Oeste brasileiro. Em 74 foi criado o Laboratório de Alta Tensão, já em 80 iniciou-se aqui o doutorado em Engenharia Elétrica, né? Então, é um doutorado bastante antigo, consolidado, tanto é que atualmente eles estão com o conceito 7 na CAPES, que é o conceito máximo. Em 83 já surgiu aqui a 100ª dissertação, a primeira tese foi em 87,
Em 2006, você vê que teve um salto gigante, né, quando se começou algum investimento mais significativo em pesquisa, especialmente aqui no início dos anos 2000, houve investimento na área de P&D por parte da ANEEL, digamos assim. Então, já houve um crescimento grande aí no quantitativo de teses. Em 2019, houve também crescimento bastante significativo, 615 dissertações e mais de 261 teses. Esse é um panorama aí do final de 2019. 2020, certamente, esses valores aqui aumentaram ainda de forma significativa. Algumas conquistas e reconhecimentos, qualificações aqui do nosso laboratório, da universidade, né? Então, o laboratório de autotensão aqui de Campina Grande, hoje ele é um laboratório multiusuário da FINEP. Então, em 2016, nós fomos contemplados com essa outorga, né? E aí, uma das nossas funções é justamente prestar serviços, né, para os nossos usuários externos. Quem são os usuários externos? O IFBA, por exemplo, é um usuário externo. Então, se o IFBA quiser usar a infraestrutura do laboratório em Campina Grande, pode utilizar. É para isso que o laboratório se tornou um laboratório multiusuário. A universidade é a segunda maior depositante de patentes no Brasil. O curso aqui tem sido reconhecido como 5 estrelas, né? A avaliação na CAPES é 7. Temos aqui uma unidade em Brapi, que é uma das mais atuantes do Brasil. Então, o nosso laboratório, aqui estão fontes internas do laboratório, que tem um transformador elevador de tensão, capaz de gerar até 600 mil volts em tensão alternada. Atualmente, a gente está no processo de modernização aqui, onde a gente vai chegar a gerar até 2 milhões de volts dentro aqui do laboratório. Então, possivelmente, no começo de janeiro, a gente deve estar recebendo equipamento capaz de fazer esse tipo de fornecer esse nível de tensão. Além disso, conseguimos gerar correntes até 100 kA, então são periféricos, são hardwares bastante importantes, né, que nos dão algum destaque no cenário nacional e mundial na engenharia de alta tensão. Então, o laboratório foi fundado em 74, ele possui mais ou menos aqui 1.500 metros quadrados de área, tem um salão de alta tensão, laboratório de materiais, impulso de corrente, laboratório de qualidade de energia, laboratório de eletrônica aplicada e um laboratório de inteligência artificial aplicado a sistemas de potência. Aqui está uma foto aqui da nossa equipe. Esse aqui é o pessoal durante o Congresso de Alta Tensão na Argentina. Então, tem alguns professores, o professor Edson, aqui é o nosso professor titular mais antigo, né? Eu estou aqui atrás, está aqui o professor Luiz, atualmente aqui está no laboratório, então, o Felipe, tem uma série de colegas hoje que estão aqui na universidade, estão nos estudos federais também, além de pessoas que continuam fazendo seus trabalhos de pós-graduação. Atualmente, a gente tem mais de 40 pesquisadores aqui dentro do laboratório, desenvolvendo seus trabalhos de dissertação, mestrado, iniciação científica, né? E por aí vai. As parcerias que a gente vem realizando ao longo dos anos são com várias empresas e órgãos de governo, né? Desde a ANEEL, CNPq, CAPES, FINEP, Eletrobras, a Chesf, é sempre uma parceria muito importante, foi e continua sendo uma parceria muito importante nossa, né? O ONS, Energias, e assim tem um monte de universidades também no Brasil e no exterior que desenvolvem trabalhos em parceria conosco, ou nós com eles. Então, nossa atuação aqui se dá muito fortemente no pesquisa, desenvolvimento e inovação, por meio dos projetos dentro do PID ANEEL, CNPq, FINEP, dentro da prestação, desenvolvimento de produtos e serviços. Então, a gente acaba desenvolvendo soluções aqui para o setor elétrico, né, seja no formato de produtos, softwares, manuais, coisas do gênero, ou então serviços de engenharia, estudos, né, consultorias. A parte de capacitação de pessoas também é um dos focos do laboratório, seja pessoal interno, né, seja pessoal externo. Então, as principais linhas de pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui do laboratório é a engenharia de alta tensão, afinal somos um laboratório de alta tensão, então aqui é conceber estruturas, mecanismos de gerar testes, simular a realidade que está lá em campo, né? Simular, por exemplo,
uma descarga atmosférica que pode gerar um apagão, que pode gerar um curto-circuito no transformador e vir a queimá-lo, por exemplo. Isso é um dos objetivos aqui do laboratório. O monitoramento, diagnóstico, estimação de vida útil, a gestão de ativos, a qualidade da energia, modelagem e simulação de sistemas elétricos, a métodos probabilísticos e de otimização aplicados a sistemas elétricos, também é uma das nossas linhas de pesquisa e desenvolvimento, a parte de instrumentação e sensoriamento, ou seja, desenvolver equipamentos que possam lá ser conectados ao equipamento de potência para medir grandezas elétricas e físicas, e com isso determinar, por exemplo, o estado operacional de um determinado equipamento. As simulações multifísicas, né, também são um dos campos aqui. A simulação multifísica, ela envolve, como o nome já diz, várias físicas simultaneamente. Então, eu faço simulação de campo elétrico, de campo magnético, de propagação de calor, tudo simultaneamente, como ocorre de fato na realidade, né? Boa parte dos estudos que às vezes a gente realiza, eles contemplam apenas um viés. Vou fazer um estudo estudo elétrico, né? Então vou calcular tensão, corrente, potência, mas eu estou muito preocupado com como é que se dá, por exemplo, o aquecimento dos equipamentos durante a passagem daquela corrente, porque a passagem da corrente vai causar um aquecimento que pode vir a danificar o equipamento, reduzir sua vida útil. Então, na simulação multifísica, a gente contempla isso. A parte de inteligência computacional aplicada a sistemas elétricos, né, isso hoje está muito em voga, ou seja, você desenvolver sistemas especialistas, sistemas capazes de dar suporte à tomada de decisão, né, então isso tem sido bastante demandado hoje em dia, e a parte de ciência de dados, né, também que vem sendo bastante ventilado hoje aí no meio. Então, a gente já vem trabalhando com isso há algum tempo, né? Ou seja, a partir do conjunto de dados que eu capto lá em laboratório, que eu capto lá em campo, o que é que eu posso gerar com aquilo ali? Quais são as informações que eu posso produzir com aquilo, né? Quais são as melhores técnicas para extrair características daqueles sinais físicos, né? Então, há um bom tempo a gente vem trabalhando, de certa forma, com isso. Os principais produtos e serviços, né, que a gente vem fornecendo são os ensaios de equipamento, as medições de qualidade, de energia. Então, muitos empreendimentos solares e eólicos que vêm sendo instalados aqui no Nordeste, por exemplo. A gente vem trabalhando nas campanhas de comissionamento, vai lá e faz a medição de qualidade da energia para saber se aquele empreendimento, se aquela usina solar, se aquela usina eólica, por exemplo, ela vai distorcer o sinal da rede ou não. Então, a gente realiza esse tipo de estudo, né? Assim como a avaliação dos equipamentos. O cara vai comprar a Chesler, vai comprar um equipamento, um disjuntor, um isolador. Ela quer saber se aquele equipamento está bom, está ruim, se ele é de boa qualidade, de baixa qualidade. Então, a ideia é fazer testes para avaliar isso aí. A questão da avaliação de projetos de aterramentos elétricos, né? A gente vem fazendo isso bastante para esses empreendimentos. Coordenação do isolamento, os estudos de transitórios eletromagnéticos, de quando ocorre um raio numa linha, o que é que aquele raio vai desencadear, quais são as sobretensões, quais são os equipamentos que vão ser impactados. Então, isso tudo está dentro do estudo de transitórios. As simulações multifísicas e o projeto de sistemas de medição, né, de energia, de sensores e por aí vai. Então, os principais meios de capacitação, né, é interessante para o pessoal que está em processo de formação, ou que quer continuar a sua formação, né? Tem um mestrado profissional aqui em engenharia elétrica, que a gente está tentando abrir uma turma nova já para o ano, né? O mestrado acadêmico tradicional, o doutorado acadêmico, tem cursos como inteligência artificial, cursos de transitório, cursos de qualidade, cursos de técnica de alta tensão, gestão de ativos, de aterramentos elétricos. Então, tem uma série de cursos e outros cursos, obviamente, sob demanda, que eventualmente os grupos, as pessoas desejarem. Bom, estou falando um pouco rápido para a gente dar tempo aí a perguntas e coisas do gênero, tá certo? Então, mas eu posso retornar a esses slides em algum momento mais adiante. Então, alguns cases, né, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, alguns projetos que a gente desenvolveu ao longo desses anos, tá certo? Esse aqui é um projeto bem interessante, ele foi desenvolvido com a Chesf. Então, aqui é um sistema de monitoramento de para-raios de oxigênio, né?
O para-raios é um equipamento que é utilizado nas subestações justamente para proteger o transformador. Então, quando vem a descarga lá na linha, né, a descarga cai no terra ou na linha diretamente, então ela vem se propagando e quando encontra o para-raios, ela é drenada para a terra, evitando que aquela descarga ela atinja o transformador e venha queimá-lo, né? Por exemplo, a primeira alegação que houve lá no apagão do Amapá foi que foi um raio e o raio queimou o transformador. Aí, dois problemas aí podem ter acontecido, se isso fosse verdade, né? Não era o para-raios ter falhado, tá certo? E aí o raio ter passado, ou de fato não foi uma descarga, ou então o para-raio estava, por exemplo, subdimensionado, ou estava já envelhecido e acabou explodindo na hora. Então, se o para-raio estiver bom, estiver bem dimensionado, quando cair uma descarga na linha, ele vai absorver, evitando que aquela descarga venha danificar o transformador de potência, especialmente. Então, a gente desenvolveu um sistema de medição que está aqui, que era acoplado lá ao para-raios, e esse sistema de medição, ele capta a corrente de fuga. E aí, por meio de uma rede de sensores sem fio, que a antenazinha está aqui ao lado, essa antena enviava os sinais medidos para a sala de comando, onde um software, que a gente chamou aqui de Anatermo, fazia a avaliação daqueles sinais de corrente. Ou seja, ele determinava se aquele sinal de corrente correspondia a de um para-raios em bom estado de operação ou um para-raios defeituoso. Desculpe, o Anatermo não. O Anatermo ele fazia a avaliação das termografias. Sim. Então, eram duas estratégias aqui nesse projeto. Uma era a avaliação de corrente e a outra era a avaliação da termografia. Termografia, para quem não conhece, é uma espécie de imagem que é registrada no espectro infravermelho. Nesses momentos de pandemia também, vocês devem ter visto, de alguma forma, o pessoal fazendo isso nas entradas de algumas lojas ou shoppings ou coisa do tipo, de aeroporto, né? Então, o cara está lá, faz uma termografia, saber se você está com febre ou coisa do gênero. A gente aplica essa mesma técnica para inspecionar o equipamento, que a gente está vendo uma situação onde o equipamento tem aquecimentos anômalos. Então, a ideia era identificar esses aquecimentos anômalos de maneira automática e, junto com a análise da corrente de fuga, identificar se o para-raio estava defeituoso ou não, né? Então, isso foi instalado na CHESS, foi testado, e foi realmente um projeto bem sucedido, que envolveu várias áreas do conhecimento. Veja que eu falei aqui, de telecomunicações, na parte de transmissão de dados, a gente envolveu microeletrônica aqui, ou eletrônica, sistemas embarcados, né, para fazer a aquisição dos sinais, o tratamento dos dados, né, para que eles pudessem ser enviados aqui pelas antenas. Envolveu engenharia de alta tensão, né, porque, afinal de contas, o foco aqui é um equipamento de alta tensão, e a gente tem que entender o seu funcionamento, seu mecanismo de operação. Envolveu a parte de processamento de dados e inteligência artificial. Então, realmente é um projeto multidisciplinar, que é sempre a tendência, né? Os projetos hoje, eles envolvem várias áreas do conhecimento, para que assim a gente possa realmente alcançar uma solução que possa ser, de fato, empregada pelo setor elétrico. Esse foi outro projeto que a gente fez com a CHESS também. A ideia isso aqui é uma representação do sistema elétrico da CHESS, né? Então, tem linhas de 230, linhas de 69, aqui está a Barra de Campina Grande, né? Aqui está a Barra de Natal. Então, tem linhas que se conectam aqui, Campina Grande e Natal. Então, qual é a ideia? A ideia era desenvolver um modelo também de para-raios, um modelo elétrico, um circuito elétrico que permitisse a gente simular o comportamento do para-raios de maneira mais apropriada. Para quê? Para dimensionar justamente tanto o para-raios como também os sistemas de isolação. Então, com isso, eu conseguia determinar uma cadeia de isoladores para cá, para essa linha vai ter que ter X isoladores. Com base em quê? Com base justamente na sobretensão que o para-raios não absorveu, né? Ou nos níveis de sobretensão que eventualmente possam surgir naquela linha de transmissão. Então, foi desenvolvido um modelo matemático, um modelo elétrico,
para simular o comportamento do para-raios para os estudos, que a gente chama estudos e transitórios eletromagnéticos, onde a gente modela o sistema elétrico e sai aplicando descargas elétricas, raios, no sistema e vendo aqui, nas várias barras, nas várias subestações, quais são os níveis de tensão que irão atingir os equipamentos de potência, né? É assim que a gente... São esses os estudos que devem ser feitos, por exemplo, quando você vai fazer o estudo de coordenação para determinar quais são os níveis de isolação dos equipamentos antes da sua instalação em campo. Aqui foi outro projeto do P&D também interessante, né? A gente chamou aqui de Sirius, que era um sistema de monitoramento inteligente aí do ruído ultrassônico. Então, a partir de uma pistola ultrassônica, a pistola, na verdade, é o contrário, ela não atira, ela recebe, né? Essa é a pistola invertida. Então, na verdade, é um microfone, né? Então, a gente apontava que essa pistola para um determinado equipamento de potência e captava um ruído qualquer, né? Que é o ruído ultrassônico. E foi que a gente imaginou que poderia haver uma correlação desse ruído ultrassônico com o estado operacional do equipamento em avaliação, por exemplo, um isolador, a coluna isolante de uma chave, uma bucha, e por aí vai, né? Então, a gente fez vários testes em laboratório simulou várias situações, colocando poluição artificial nos isoladores, fazendo intervenções nos equipamentos no sentido de deixá-los com algum tipo de defeito, e aí fazer essas medições, até construir uma técnica que conseguia ponderar, ou seja, desse ruído extrair informação. Então, esse foi o pulo do gato, aqui, digamos assim, né? Estava a pesquisa, foi uma pesquisa conduzida pelo Tarso, que era professor aqui, e hoje é professor lá em Sergipe. Então, a ideia foi, a sacada dele foi tirar realmente informação dessa bagunça aqui, e a partir disso aí, poder, né, classificar aquele isolador, aquele isolamento que estava sendo medido, o nível de poluição daquele isolamento, saber, por exemplo, se aquele isolador precisava ser lavado imediatamente ou não, né? Então, essa é a ideia, porque, não sei se vocês sabem, mas as empresas do setor elétrico, né, as transmissoras e tudo mais, eles fazem lavagem dos isoladores, né, porque ao longo do tempo você tem um depósito de poluição, a poluição vai se depositando sobre um invólucro, né, e com isso o isolador ele vai perdendo suas características isolantes, né, uma vez que a poluição normalmente é salina, então você acaba tendo um vazamento de corrente mais significativo ao longo do tempo, especialmente quando chega o momento de orvalho, e aí você pode, inclusive, ter uma descarga, um centelhamento, né, entre o terminal de alta tensão e o terminal terra, causando, por exemplo, um curto-circuito no sistema. Então, a ideia era, sem chegar muito próximo, sem ir lá inspecionar visualmente, né, ou retirar o equipamento, à distância, a gente tentar determinar o nível de poluição do isolador e, assim, fazer recomendações com relação ao processo de lavagem. Aqui é outro projeto em outra área, é uma área chamada qualidade da energia elétrica, né? Então, qual foi a ideia aqui? Esse também é um projeto bem interessante, na minha opinião, né? E está bastante em voga, apesar de ser um projeto. Estou mostrando alguns projetos mais antigos, tá certo? Porque, infelizmente, projetos mais novos aí tem algumas restrições de apresentação, enquanto não sai patente, coisas do gênero, né? Aqui é um projeto, por exemplo, de 2004, pra você ter uma ideia, né? Então, qual foi a ideia? Nessa época, a gente vislumbrou uma coisa que está acontecendo hoje. Por exemplo, eu tenho uma indústria, tenho outra indústria e tenho uma concessionária, 3 entes, né? E aí a ideia era determinar de onde é que estava vindo o fluxo de harmônico. A gente já imaginava que ia começar a ter uma presença significativa de cargas não lineares no sistema,
e as cargas não lineares, elas geram harmônicos, né? Elas distorcem o sinal de corrente e o sinal de tensão. Então, essa tensão e essa corrente distorcida, elas interferem no funcionamento correto dos equipamentos, especialmente os equipamentos eletrônicos, né? Por exemplo, os relés, que são utilizados na proteção dos sistemas, né? Os dispositivos de controle das minhas malhas de controle na indústria, todos esses elementos são, de certa forma, afetados por essa baixa qualidade da energia. Então, a ideia do projeto era ponderar de onde é que vinha o fluxo de harmônico, quem estava contribuindo com aquela poluição. Então, era um medidor de poluição harmônica, digamos assim, né? A gente fazia a instalação do equipamento no lugar chamado PAC, que é o ponto de acoplamento comum, ou seja, é um nó do sistema onde as cargas estão conectadas, e a partir daí eu dizia, olha, 30% desse harmônico vem da indústria A, 70% vem da indústria B, né? Então, caso houvesse, por exemplo, alguma falha no processo, a indústria fosse desligada, né, por conta dessa baixa qualidade da energia, a gente tinha como ponderar e dizer, não, então o culpado majoritário aqui é fulano. Então, isso é importante hoje, por quê? Hoje a gente tem uma presença massiva, já está tendo, né, da geração distribuída, e na geração distribuída, o que é que a gente tem? A gente tem a presença de retificadores, né, de conversores de energia, que vão pegar aquele sinal DC gerado lá pelos painéis, por exemplo, e vão transformar aqueles sinais em tensão e corrente alternada, né? Nesse processo de conversão, ele não é perfeito, ele não é bonito, né? Se vocês depois tiverem a curiosidade de pegar um inversor de frequência desse, que geralmente é vendido aí no mercado, e fazer uma medição lá com o osciloscópio mesmo da tensão de saída, da corrente, né? Você vai ver que ele é bastante distorcido. Aí, como isso existe uma penetração muito grande, isso acaba, quando era só um, não tinha problema, né? O sistema absorvia. Mas agora, como são vários, são maiores, você tem frigoríficos, você tem supermercados, você tem shoppings, né, com esses sistemas de geração distribuída, você pode ter uma baixa qualidade da energia elétrica. Que, de repente, eu que sou vizinho, por exemplo, de um shopping desse, não tenho nada a ver, e estou consumindo uma energia de baixa qualidade que está diminuindo a vida útil da minha geladeira, da minha televisão, do meu computador, e por aí vai. Porque esses eletrônicos que eu tenho na minha casa, eles foram projetados para funcionar com uma senoide perfeitinha, né? Com 60 Hz lá bonitinho, e não com um sinal distorcido, cheio de ruído, tá certo? Então, esse tipo de estratégia de medição é interessante nesse sentido, né? E está bastante, acho que isso é uma demanda, inclusive, dos dias atuais. Esse é outro projeto interessante, foi um projeto de localização, identificação de faltas de alta impedância. O que é a falta de alta impedância? É aquela falta, é aquele curto-circuito que não é franco. Ou seja, quando ocorre, a impedância de surto não é zero. Então, isso é comum aonde? Quando um cabo de alta tensão, por exemplo, ele bate numa árvore, né? A árvore tem uma impedância, apesar de estar tendo curto-circuito, aquele curto-circuito não é franco. Aí, isso vai gerar risco para as pessoas, vai gerar risco para os animais, mas os sistemas de proteção das empresas, eles não vão perceber, porque eles confundem, eles acham que isso, por exemplo, é uma máquina de solda, e a máquina de solda, quem já viu alguma máquina de solda uma vez na vida, né? O cara vai lá, quando toca, aquilo é um curto-circuito, entre aquele eletrodo e a chapa, onde vai ser feita a solda, né? O processo de fusão ocorre justamente por conta de um curto-circuito. Então, como aqui existe uma impedância relativamente alta, o sistema vê aquilo como uma carga não linear qualquer, não identifica aquilo como uma falta, né, como um curto-circuito. Então, a gente testou aqui vários tipos de solos, né, que é uma grama, por exemplo, a gente está jogando um cabo de alta tensão na grama, aí jogava na brita, jogava no calçamento, no asfalto aqui, na areia, então tem a árvore também aqui ao lado, então bati o cabo na árvore, né, e a partir desses vários experimentos,
a gente conseguiu extrair algumas características desses sinais que possibilitaram identificar quando eles ocorrem, né? Então, isso também foi um projeto bastante interessante. Você vê teve muito esforço aqui, né? A gente foi para uma zona rural aqui para diminuir os danos, porque quando o cabo vai puxando, você pode ter um desarme da subestação, né? A gente, o primeiro teste foi em Campina Grande aqui, e aí, de fato, desarmou uma parte do bairro aqui ficou sem energia, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente foi para uma zona bem remota para reduzir os prejuízos financeiros para a empresa caso o desligamento acontecesse. Esse aqui é outro projeto que a gente desenvolveu, que é um medidor dos potenciais no solo para identificar como é que está a situação do aterramento nas subestações. O aterramento é muito importante, né? A gente tem casos, já teve algumas situações aqui, que o aterramento interferia, por exemplo, na casa de alguém, o aterramento da subestação. Porque a subestação hoje está, nas grandes cidades, elas estão rodeadas de casas já, né, de prédios. Então, antigamente, né, ela ficava num lugar assim, bem separado, então o pessoal não se preocupava muito com o entorno, né, até com a qualidade daquele aterramento. Hoje não. Como as subestações elas são rodeadas de imóveis, caso ele tenha algum problema, ele pode gerar algum dano aqui para os imóveis que estão no entorno, né? A gente já, inclusive, fez laudos técnicos nesse sentido, né, de uma subestação que interferia, por exemplo, na piscina da pessoa que estava ao lado, da casa ao lado. Então, quando o cara estava na piscina aqui, ia sair da piscina, ele tomava choque, né? Por causa do aterramento da subestação. Então, a ideia desse projeto é avaliar como é que está o aterramento das subestações de energia, né? Então, foram utilizados aqui conceitos, né, de instrumentação, conceitos, obviamente, de aterramentos elétricos, né? E foi fabricado esse medidorzinho aqui, foi um projeto com a Energisa. Esse aqui foi outro projeto aqui do nosso carrinho de cachorro-quente, né? Só que isso aqui é um gerador portátil, ó. A nossa noção de portátil aqui é bem diferente, né? Era portátil é um negócio que bota no bolso, aqui não, que bota no carrinho de cachorro-quente. Então, isso é um gerador de impulsos de corrente portátil. Para que serve isso, né? Esse aqui é capaz de gerar até 10 kA de corrente para ser aplicado nas subestações, para a gente simular o raio entrando lá na malha do aterramento lá da subestação e verificar como é que se comporta aquela malha mediante a presença daquele raio, né? Então, isso foi um projeto bem interessante, também deu bastante trabalho para desenvolver, mas envolve várias coisas, desde mecânica, né, agora, até a parte de instrumentação, sistemas embarcados, engenharia de alta tensão. Então, foi tudo fabricado aqui, do carrinho aos componentes internos, foi tudo fabricado no laboratório, né? As caixas, isso aqui, tudo feito aqui. Bom, e para finalizar, tem esse outro projeto aqui, que é um projeto de medição também de identificação de problemas em isoladores, fazendo análise tanto da imagem térmica como da imagem ultravioleta. Isso aqui é um tipo de medição especial, né? Onde eu consigo captar a emissão ultravioleta por meio de uma câmera. A emissão ultravioleta está relacionada às descargas, então eu consigo perceber de maneira preliminar a presença das descargas nos isolamentos e assim realizar, por exemplo, a troca imediata do isolador, a troca programada do isolador antes que ele venha ficar danificado como está aqui e derrubar uma linha de transmissão, causando aí prejuízos milionários aí às concessionárias. Bom, aqui tem uma série de outros projetos que a gente desenvolveu, né? Na modelagem de para-raios, desenvolvimento de intervalos ótimos de limpeza. Isso aqui foi bem interessante, foi um consórcio de várias universidades. A gente desenvolveu um isolador com fibra ótica internamente. Para essa fibra ótica ela conseguir medir, por exemplo, a corrente que passa lá no pulo, medir a temperatura. Então, a fibra ótica ela tanto funcionava como um mecanismo de transmissão de dados, como também de sistema de medição. Então, a gente fez um projeto aqui no LAT
do isolador, né? O isolador foi feito na Alemanha, pela fábrica alemã, e ele está em operação nesse momento. Então, teve esse outro aqui para identificação de limo. O limo é aquele depósito, são os líquens, né, que ficam ali depositados nos isolamentos. Teve esse de qualidade de energia elétrica, de medição de temperatura e deformação em transformadores, esses de avaliação de aterramentos, bom, e vários outros projetos aí. Eu acho que a gente já está um pouquinho adiantado no tempo, então vou parar por aqui. Tá certo? Antes de parar, vou só mostrar aqui um outro slide, o que é que impulsiona as mudanças no setor elétrico, né? Só para vocês ficarem atentos a isso aí. Então, as mudanças, elas ocorrem, né, geralmente por pressões, por eficiência e modicidade tarifária. Esse é um ponto. O que é a modicidade tarifária? Ou seja, a redução do preço da tarifa de energia, né? Que é o que, inclusive, está sendo buscado agora, por exemplo, por meio da medida provisória, a MP 998, onde se busca uma redução na tarifa, só que de uma forma enviesada. A integração de geração distribuída e renovável, isso também tem sido um fator de mudança no setor elétrico. Requisitos de conformidade ambiental e sustentabilidade. Isso tem sido muito importante também. Várias empresas têm investido pesado nisso aí. Então, os engenheiros, né, da área de civil, da área de ambiental, têm muito espaço de atuação dentro do setor elétrico. Essa que é muito preocupante, que está relacionada ao envelhecimento dos ativos e o congestionamento da rede. O congestionamento da rede é de celular, né? Mas a gente tem uma capacidade limitada de escoamento de energia. Então, tem preocupação com relação a isso. E o envelhecimento de ativos, o que é isso? O setor elétrico está ficando velho, né? São transformadores, são linhas com 30, 40 anos de instalação. E tem muitos assim. Então, o que vai fazer? A gente vai tirar tudo e vai trocar tudo por novo agora nesse momento? Ou é melhor investir em pesquisa e desenvolvimento para fazer um monitoramento mais apurado desses ativos e assim esticar mais um pouco a sua vida útil, ou identificar falhas iniciais e já programar uma retirada do equipamento? Quais são as estratégias, né? Então, novos papéis para clientes, mercado e regulação. A gente tem hoje o prosumidor, né? Tem um cara que consome e que gera. Então, tem um cara que já quer comprar energia de qualquer gerador, como em alguns países na Europa já é assim, como você faz na telefonia, né? Então, eu quero trabalhar com a operadora tal, essa semana que vem com a operadora B, A, C, e por aí vai. Os avanços em TI, comunicações, proteção e automação também têm impactado bastante mudanças no setor elétrico. A gente está vivendo o processo de automação do sistema elétrico, trocando todos os equipamentos analógicos, né, por equipamentos digitais. Isso também tem gerado muita preocupação, especialmente do ponto de vista de cibersegurança, né? Isso é um dos pontos de pesquisa que vocês aí podem explorar no futuro, né? Envolve sistemas de potência, automação, TI. A gente teve já esse ano no Brasil alguns casos, né, de sequestro de dados de empresas do setor elétrico, né, onde isso acabou gerando prejuízos milionários e foi apenas sequestro de dados. Não foi intervenção no sistema ainda. Ou seja, o cara não acessou a rede lá, né, operacional, e foi lá e fez uma manobra, fez um desligamento. Ainda não houve isso, né? Mas tudo é possível de acontecer. Tá bom? Então, agradeço novamente o tempo aí e o convite, né, a paciência de vocês, e me colocar à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Obrigada, professor George. Acho que você conseguiu captar bem o tema que foi proposto, né? A gente aqui, quando escolheu o tema P&D, porque apesar de nós sermos um curso embrionário, né, se comparado a toda essa estrutura que a UFCG tem, nós temos um desejo, assim, grande de investir, de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né? Nós temos algumas perguntas no chat do YouTube, mas antes de apresentar essas perguntas, eu queria lhe fazer uma pergunta. Na verdade, duas.
Uma é qual o caminho das pedras, né? Como é que a gente que está iniciando, né, nesse processo, somos um campus novo, um curso novo, qual seria o caminho das pedras, né, para a gente conseguir fomentar, né, novos projetos, conseguir infraestrutura? E associado a isso, é uma pergunta também relacionada à MP 998, na sua visão, qual o impacto, né, da MP nos recursos disponíveis para pesquisa e desenvolvimento? Como é que isso vai ter impacto, tanto no setor elétrico como um todo, quanto na questão dos P&D, né? Certo. Então, vou começar do final, vou começar pela MP, tá certo? Então, a MP foi algo que nos surpreendeu, a gente já vinha acompanhando há um bom tempo, né, desde o ano passado, várias discussões, né, eu venho participando de vários fóruns, particularmente, e várias pessoas também do setor elétrico, né, e foi uma coisa que se cogitava utilizar o recurso do P&D para outras finalidades, como, por exemplo, a modicidade tarifária, ou seja, reduzir tarifa em algum lugar, né, ou a tarifa média do país, coisas do gênero. E a gente, desde a época, achava isso que era um desvio de finalidade, né? A lei ela é bem específica, né? Ela foi criada justamente para fomentar a pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico, criar os hubs de inovação, criar os centros de inovação, criar as empresas, as ICTs que poderiam desenvolver novas soluções para o Brasil, ao invés de a gente ficar, como se faz costumeiramente, importando tecnologia, né? Ou seja, remetendo um capital significativo para o exterior, ao invés de, a partir dessa tecnologia de base que poderia ser desenvolvida no Brasil, empresas serem constituídas, né? E essas empresas brasileiras poderem desenvolver tecnologia aqui no país. Então, a MP, ela é bastante genérica, né? Ela trata de vários pontos, mas tem um artigo em particular, que é o artigo 5º, que ela lida com o P&D ANEEL, né? E lá o que é que ocorre? Lá ele está prevendo utilizar um recurso represado, né? Em tese, represado, não é represado de fato, para modicidade tarifária por meio da conta Covid, né? E, de certa forma, do jeito que está escrito hoje, esse é o principal ponto, houve aparentemente um erro de escrita. Ele fala que o investimento em P&D é de até 70%, ou seja, inclusive zero, né? Do jeito que está escrito lá hoje. Então, a nossa luta, a gente montou um grupo nacional, tem mais de 50 pessoas aí que lidam com P&D no Brasil, empresas, universidades, né? E a gente está atuando junto à classe política, né? Junto às pessoas, né? Que podem tomar decisões, ministros e coisas do tipo, no sentido de reverter isso, né? E já existe, junto à ANEEL também, já existe algum entendimento nesse sentido, que ali realmente foi um erro de escrita, né? Mas de toda forma, que na verdade era para ser no mínimo 70%, né? De investimento. Hoje, assim, o que eu quero dizer, eu tenho R$100 para investir esse ano, a dia que está escrito lá hoje é de 0 a 70, eu deveria investir, né? Mas o que a gente quer é que seja no mínimo 70% o investimento, né? O ideal é que voltasse para os 100%, né? Os 100% de investimento. Aí fala também de um capital que é represado, por quê? Porque as empresas, a regulação permite que você faça um colchão, que é o quê? Eu não vou usar todo o dinheiro esse ano, eu vou gastar tudo que eu tenho, eu mantenho uma reserva. Essa reserva serve para várias coisas, inclusive você conseguir comprar equipamentos de maior porte, as empresas poderem manter seu fluxo de caixa. Tá, na regulação é permitido, né? E aí o pessoal não percebeu isso e está partindo desse pressuposto de pegar esse recurso e mandar para lá. Quais são os impactos que a gente vê? Aí voltando para a primeira pergunta. Os impactos são vários negativos, né? A gente tem uma redução média, estima-se, né? Eu não vi ainda ninguém, assim, os cálculos disso aí muito bem feitos, né? Mas estima-se uma redução média de 0,8% na tarifa. O que é isso? É nada, né? Então, você tem uma tarifa aí de R$100, aí vai ter uma redução de 0,8%. Nada, não significa nada para ninguém. Por outro lado, quando você diminui o investimento em P&D,
quantas universidades vão ficar sem financiamento? Qual o peso dessa falta de financiamento? Quantas empresas existem no Brasil hoje que vivem desse financiamento para desenvolver pesquisa nesse país? Então, a gente estima aí que tem milhares de pessoas que realmente vão perder seus empregos, né? Além do atraso que a gente vai ter do ponto de vista de inovação. Ou seja, a gente está em termos de número de publicações, você vê o crescente que eu mostrei naquele gráfico, a evolução que a gente teve na quantidade de publicações, de patentes e tudo mais, a gente vai regredir, né, com a diminuição do investimento, vai dificultar a presença de novos players, por exemplo, o IFBA e tantos outros institutos que gostariam de participar também do P&D. Como é que vão fazer? O recurso já é escasso hoje, vai ficar muito mais escasso, né? Então isso dificulta bastante. A gente imagina que essa MP não passa do jeito que ela está, né? Que os deputados, todo mundo tenha sensibilidade, e aí é importante, né, todas as pessoas interessadas atuarem junto aí a seus deputados e senadores no sentido de tentar reverter isso. Imaginando hoje, né, enquanto isso não está vigente, como é que o IFBA e tantos outros institutos, eu imagino, podiam participar? A forma mais fácil, tem duas maneiras, né? Primeiro, escolher áreas temáticas onde a infraestrutura atual permita desenvolver alguma coisa, né? O segundo passo é tentar digamos assim, se aliar a alguma instituição, algum órgão que já vem fazendo projetos para contribuir de alguma forma dentro daquele hub, né? E assim vai se desenvolvendo, né, e vai captando recursos e vai ampliando suas linhas de pesquisa, vai cada vez mais buscando mais projetos. É uma coisa bem devagar, realmente, mas que tem que começar, né? Tem que começar. Então, a minha sugestão é essa, né? Os interessados, né? Fazer um levantamento das suas capacidades, o que é que a gente pode fazer hoje aqui? O que é que a gente tem interesse em fazer? A partir daí, buscar os parceiros, né, para trabalhar. Eu acho que, porque como você viu, os problemas são muito multidisciplinares. Então, a gente, por exemplo, não ataca nada só hoje aqui. Boa parte das coisas a gente faz em parceria, né? Então, com empresas, com universidades, com institutos de pesquisa, a gente tudo faz em parceria, né? Porque não adianta você concentrar todo aquele conhecimento, ninguém é bom em tudo, né? Verdade, professor, obrigada. Eu estou com 3 perguntas aqui do chat do YouTube, eu vou fazer essas 3 perguntas, e se aparecerem mais, eu vou, devido ao adiantado da hora, eu vou encaminhar para o seu e-mail, tá certo, professor? E depois a gente responde. Então, pronto, eu estou com uma pergunta aqui de Elcio, aluno do nosso curso do primeiro semestre de engenharia. Ele faz uma pergunta sobre um case específico que você apresentou. Ele diz, gostaria de perguntar se na geração distribuída, qual seria o melhor ponto para medir esses harmônicos? Na saída do inversor ou na entrada da coelba? No caso lá da ponderação de harmônicos, a gente fez a medição num lugar chamado ponto de acoplamento, que é o ponto de conexão do consumidor com a concessionária, né? Por exemplo, a subestação, né? Como a gente trabalhou com consumidores grandes, foram indústrias, foram shopping centers, eles tinham subestações próprias. E aí a gente conectava o medidor na subestação. Pensando no consumidor residencial, aí você conecta, no futuro a gente imagina que isso possa estar embutido dentro dos medidores eletrônicos, né? Algo do tipo. Então, no próprio medidor eletrônico, a gente teria um sistema capaz de fazer essa ponderação, né? E aí, via, por exemplo, um sistema de redes e computadores ou coisa do gênero, a concessionária ter acesso a essa parafernália toda de fluxos, né? E conseguir ponderar quem está gerando e quanto está gerando. Mas isso é um problema ainda aberto, tá certo? A gente fez de 1 para 1. De 1 para N ainda é muito difícil de fazer. Um passo de cada vez, né, professor? Um passo de cada vez.
O aluno Isaac Vieira, também do primeiro semestre do curso de Engenharia Elétrica, ele pergunta: diante da sua experiência, qual é a sua opinião sobre o que realmente pode ter causado o apagão no Amapá? E agradeço. Obrigado, Isaac, pela pergunta. De fato, assim, eu não estou aprofundado aí no tema do apagão, não. A gente está aqui no final de semestre, né? Então está uma loucura tremenda. Estou dando disciplinas novas, coisas do tipo, então não tive muito tempo de me aprofundar. Além do que, o pouco que eu li a esse respeito são informações controversas ou contraditórias, né? Inicialmente se falou em descarga atmosférica, né? Depois alguma falha de manutenção, falha de investimento lá no processo especialmente no processo de manutenção da empresa privada lá, que é dona do ativo, né? Eu imagino que esteja muito mais relacionado a isso, né? Porque mesmo que seja uma descarga atmosférica, como eu falei, a descarga atmosférica ela deve ser, de certa forma, assimilada pelos para-raios, né? Tanto pelos cabos para-raios que estão acima das torres, das linhas, né? Quanto pelos para-raios de estação. Então, houve falha aí eu acredito, né, na manutenção dos ativos, na inspeção dos ativos, né? Então, transformadores, eles demandam ser monitorados constantemente. Você tem que fazer extração do óleo, você tem que aplicar várias técnicas de monitoramento para identificar se existem descargas internas, né, se existe aquecimento anômalo. Então, eu acredito que está muito mais relacionado a problemas realmente de manutenção do que qualquer outra coisa, né? Um evento externo, né? Com um raio caiu exatamente em cima do troço e pegou fogo. Eu acho isso pouco provável. Obrigada, professor. A última pergunta é do aluno Jonathan Vieira, ele é do 10º semestre de Engenharia Elétrica, e ele parabeniza pela palestra e gostaria de saber qual é a sua perspectiva para o futuro da pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico. Isso é muito importante, né? A pergunta do Jonathan aí. A sua perspectiva tem que ser a melhor, né? Tem que ser otimista, tá certo? A gente vem investindo muito tempo e se dedicando muito a isso, né? Com o intuito de que, no futuro, a gente tenha alguma soberania do ponto de vista intelectual e de pesquisa nesse país, né? Se a gente consiga atender toda a cadeia, ou seja, fazer a pesquisa básica lá, o princípio físico da coisa, e chegue lá, por meio dos nossos alunos, até empresas, né? Ter startups que vão realmente pegar aquela inovação, vão colocar no mercado, vão fazer aparecer dinheiro no país, dinheiro fruto da tecnologia, né? Desenvolvimento tecnológico. Para isso que a gente tem batalhado aqui, né, no laboratório particularmente, tentando incentivar os alunos, especialmente aqueles que trabalham em projetos, né? Que a partir das soluções que são desenvolvidas, que eles possam abrir suas empresas ou suas startups, e assim realmente a gente ter um dinamismo econômico maior. A gente não pode passar o resto da vida exportando ferro e soja e vivendo disso, né? A gente tem que, em algum momento, decidir fazer tecnologia no país, tecnologia de ponta, e não deixar a coisa morrer na praia, que é o que está acontecendo hoje. A gente faz muita pesquisa na universidade, mas aquilo não entra no mercado. Não entra no mercado por várias razões. A gente tem um parque industrial muito fragilizado, a gente não tem uma política consistente de assistência à inovação. Ou seja, se eu tiver aqui um aluno, um doutorando, por exemplo, ele está trabalhando num projeto e fez lá uma técnica, um algoritmo bacana que lhe daria um software revolucionário. Ele vai fazer o que com aquilo, né? Quem vai comprar aquela ideia dele? Como é que a coisa vai acontecer? Então, algumas empresas do setor elétrico já acordaram para isso e já estão promovendo também que as startups se desenvolvam, né? E é isso que a gente está... talvez seja uma saída para a gente do ponto de vista de inovação, né? Ou seja, atingir toda a cadeia de inovação, ou seja, sair lá da matemática até o produto de prateleira, né? A gente está ainda aqui no meio, tá certo? No protoboard, aqui no protótipo, né? A nossa ideia é varrer tudo isso, tá certo? E eu espero que com o tempo a gente consiga fazer isso.
Verdade. Então, a gente passou um pouco aí do tempo previsto, mas eu queria agradecer novamente, George, pela sua disponibilidade, né? No final de semestre, eu imagino que você tenha passado aí por tudo que a gente também vem passando, a questão da adaptação para o ensino remoto, né? Então, não está sendo tão simples. Então, eu agradeço imensamente esse tempo que você disponibilizou para participar do nosso evento. Quero dizer que meu desejo é que muito em breve a gente consiga visitá-los novamente, né? Fazer uma nova visita para o MAT, e que fique tudo fique bem logo, né? Então, muito obrigada. Eu queria dizer para os que estão participando, né, que hoje à noite, às 8 horas, a gente tem uma palestra com uma psicóloga também de Campina Grande, que a palestra é o bate-papo virtual, Felicidade e Vida Acadêmica, Estratégias de Prevenção ao Sofrimento Psíquico. Vai ser às 8 horas da noite, ela é psicóloga e é professora também universitária, Lorena. Então, participem, estejam conosco também às 8 horas. Obrigada, professor George, novamente. Muito obrigado novamente pelo convite, né? É um prazer enorme estar participando, né, dessa semana de engenharia elétrica, né? Novamente, meus parabéns aos atuais engenheiros, aos futuros engenheiros também, continuem na luta, né? Sem a engenharia, sem a pesquisa, né? A gente não tem futuro, cara, não tem futuro, não. Então, vamos seguir em frente, vamos lutar, né, pela nossa classe, vamos lutar pelo desenvolvimento do país, né? Se esforcem aí bastante, né? Vai ter mais tarde aí, como a Daniela falou, né, a palestra com a psicóloga, quiser a indicação de algum colega também aqui de Campina Grande para ajudar na psicologia. A gente tem algumas figuras aqui, né, interessantes. Então, é isso, né? Muito obrigado aí pela paciência e pelo tempo de vocês, tá certo? E me colocar à disposição tanto para um outro evento, como também para receber vocês aqui em Campina Grande. São todos muito bem-vindos, tá certo? E é isso. Um abraço bem grande aí para todos, uma boa noite e mais uma vez obrigado. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Espero vocês agora às 8 horas. Obrigada. Tchau.